Meu nome é José Maurício da Rocha. Eu irei aí fazer a apresentação do equipamento denominado DDE. No final dessa apresentação nós teremos um outro vídeo, né, onde irá mostrar o seu funcionamento. Mas eu gostaria de ressaltar que o equipamento em questão é o sistema online. Dentro dessa apresentação teremos todas as informações referentes a esse equipamento. E após nós falaremos um pouco mais, né, sobre esse equipamento, né, em termos de mercado. DDE, detetor de desvio de energia elétrica. Apresentação. Patente PI 9405356, dígito 1. Essa patente é devidamente concedida. Pedido de patente PI 9900869, dígito 6. Monitoramento de consumo de energia elétrica. Esse pedido de patente tem um valor inestimável. Embora o pedido já tenha 14 anos e o próprio INPI ainda não se pronunciou a respeito, perante a lei em vigor do próprio INPI, a partir do seu deferimento, ela tem ainda mais 10 anos de vida útil. O equipamento. Após 12 anos de pesquisa, apresentamos o detetor de desvio de energia, DDE. Esse equipamento, com carta patente concedida, foi testado e aprovado pelos mais conceituados laboratórios do Brasil, tais como o LACTEC de Curitiba, a USP de São Paulo e a Eletropaulo. Sua principal função é eliminar por completo as perdas de energia provocadas pelas ligações irregulares, além de fazer um completo gerenciamento nesta prestação de serviço por parte das companhias distribuidoras de energia. Instalação em redes monofásicas, bifásicas e trifásicas. Alta precisão, suporte norma IEC 687/61036. Ligação em fase neutro. Para uso em todos os serviços. Menos de 0,1% de erro em medidas de potência ativa. Alcance dinâmico de 1000 a 1. Energia ativa, energia aparente, tensão RMS, corrente RMS, interface com porta serial, leitura de dados por controle remoto. Tensão nominal, 110 e 220 volts, 50 e 60 Hz. Temperatura de funcionamento, menos 40 a mais 80 graus. Corrente nominal por fase, 60 amperes. Corrente máxima por fase, 100 amperes. Consumo, 200 miliamperes. Peso, 700 gramas. Força de tração, 150 kg. Tempo de resposta é ajustável. Fundamento, trabalha com comparação de corrente entre dois pontos, para modelos não online. É composto de dois módulos, DDE-1L e DDE-1M. Aqui nós temos uma foto do equipamento, onde temos o DDE-1L, o controle remoto, e o DDE-1M. Funções: detecção de desvio de energia, corte e religamento da alimentação por controle remoto, no caso de inadimplência. Limitador de consumo, por exemplo, em horários de pico. Limitação de 0 a 60 A ou 0 a 100 A em escala de 10 em 10 amperes. Pode ser instalado em qualquer tipo de medidor, eletromecânico ou eletrônico, atuando também como medidor eletrônico fornecendo informações em kWh. Sistema online. O equipamento gerenciador de consumo de energia elétrica é composto também de dois módulos, onde um é instalado junto ao poste, no ramal de saída da concessionária, e um outro módulo na residência, substituindo o medidor existente. Esse módulo é composto de display, para dar informações ao consumidor. O sistema permite o faturamento pós-pago e pré-pago, tipo telefonia celular. Transmissão de dados via telefonia celular. Instalação em redes monofásicas, bifásicas e trifásicas. Os principais componentes. Aqui temos a cinta, que é presa ao poste, que sustenta a caixa do equipamento. Temos aqui alguns componentes, as réguas, as contactoras, né? Essas contactoras são chaves, vamos dizer assim, né? Eletrônicas, onde fazem o corte e o religamento do fornecimento de energia. Os sensores,
os parafusos de fixação de entrada e saída da fiação, a placa com um circuito eletrônico e a tampa. Aqui temos uma vista lateral, traseira, e aqui uma imagem explodida do equipamento, com seus principais itens. O sistema de monitoramento online oferece um novo conceito em monitoramento nos índices de consumo de energia elétrica de baixa tensão, utilizando multimedidores digitais combinados com outros dispositivos eletrônicos inteligentes, IEDs, especialmente projetados para mensurar o consumo de energia residencial, comercial e industrial, inspecionando a quantidade de energia consumida por parte do consumidor, evitando fraudes, desvios irregulares de energia, os famosos gatos. Este sistema é uma poderosa ferramenta para avaliar e otimizar custos de consumo, interrupção, manutenção e impactos de poluição em uma instalação elétrica. Possibilita à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, agências reguladoras estaduais, concessionárias de energia elétrica e aos consumidores o acompanhamento e controle da energia elétrica. Informa com rapidez e precisão os centros de operação de distribuição de energia elétrica sobre o estado de energização dos ramais de distribuição. O processo de aquisição das informações realizado de forma automática e em tempo real, sendo composto por unidades de monitoração que são instaladas na rede de distribuição de energia elétrica. Com baixo custo de instalação e operação, o sistema de monitoramento de energia residencial, comercial e industrial elimina em grande parte os desvios de energia. O sistema atende a todas as normas vigentes das reguladoras e concessionárias de energia elétrica. Funcionamento. A proposta é baseada na retirada dos medidores convencionais das residências. Esses serão substituídos por medidores eletrônicos inteligentes, monitorando constantemente o consumo de energia, armazenando dados e históricos de leituras. Os equipamentos serão fixos aos postes, no ponto onde é conectado o ramal da residência, sem o acesso ao usuário, dificultando e evitando os furtos. Aqui atrás nós temos uma foto de um chipzinho lá no fundo. Esse chipzinho, eu quero esclarecer, ele na realidade ele é um medidor eletrônico completo. Dentro daquele chipzinho nós temos um medidor de energia, né, completo dentro daquele chipzinho. Para a demonstração da energia consumida no intervalo de tempo e a consumida no momento, o usuário disponibilizará de um equipamento contendo um display conectado a qualquer tomada. Este demonstrará, além das informações já descritas, desligamentos programados pela concessionária, faturas em aberto e etc., abrindo um canal de comunicação entre a concessionária e o cliente. A comunicação entre os medidores inteligentes e a central de monitoramento será através da rede de telefonia celular, formando uma rede de comunicação full duplex, onde cada medidor inteligente troca informações com a central e com o display do usuário, incorporando um sistema de controle de fluxo de informações para não haver sobrecarga do sistema. Através da central de monitoramento, é possível efetuar corte e religamentos do usuário, sem a necessidade da intervenção humana. Agora a gente pode imaginar esse equipamento na mão, por exemplo, de uma companhia telefônica. Hoje, o que nem o caso da Oi, né? Ela paga aluguel da fiação dos telefones fixos. Isso ela paga o aluguel para as concessionárias de distribuição de energia elétrica, porque ela usa os postes. Agora imagina esse equipamento na mão de uma telefônica dessa, onde ela pode prestar todo o serviço de controle de fornecimento de energia para as companhias. Então, o que ocorre? Ocorre que ela, na realidade, em vez de pagar, ela vai receber das companhias elétricas por esse serviço prestado. Isso aí é uma grande
inovação e automaticamente aumenta o controle e tudo mais. Aqui nós temos um exemplo, né, mais ou menos de como esse equipamento iria funcionar. Né? Tem a central de monitoramento de consumo, aí nós temos a rede de distribuição, né, os medidores inteligentes e as casas ali, né, onde nós temos os displays informativos do consumo, né, no caso de dados. Então seria basicamente isso aí. É um sistema simples, ele já atualmente nós estamos, né, na posição já com ele basicamente entre parênteses, vamos dizer assim, pronto, né? Então o projeto a partir de agora, né, numa fase onde supostamente com o interesse de algum investidor, né, nós teríamos que refazer novamente, porque a eletrônica ela está todo dia mudando, né, ou seja, todo dia nós temos novos componentes, né, onde ajuda a baratear o custo do equipamento em si. Né? Então nós temos que refazer uma reengenharia em cima desse equipamento, né? E automaticamente colocá-lo a fazer os testes, né, necessários, né? Além também de aprovações, né? Que nem, por exemplo, ele tem que passar pelo Inmetro e tudo mais. Né? Então esse processo ele levaria em torno mais ou menos de 1 ano a 2 anos, tá? Porque o processo de homologação, né, perante o Inmetro, né, ele leva um certo tempo. Né, tá? Eu também quero ressaltar que as ferramentas de injeção, né, das caixas, né, elas ainda também não estão prontas. Né? Então teríamos que, todo esse processo teria que ser realizado, né, novamente, porque ele está todo parado. Né? A seguir a gente vai ver uma apresentação, né, de funcionamento no painel, né, do DDE, que não é o modelo online. Veja bem, tá? O modelo online, né, ele está em fase, está parado, né, ele já está projetado, mas está parado, e o que vocês vão assistir agora é uma demonstração do sistema anterior, né, que algumas companhias, o que elas fazem? Elas não querem descartar os medidores existentes. Então, por isso da existência ainda do anterior. A gente querendo ou não querendo, principalmente aqui no Brasil, né, esses medidores ao longo dos anos, porque mesmo com sistemas hoje, né, online, né, vai levar ainda cerca de 15 anos para a substituição toda de todo o sistema nacional. Né? E mesmo assim, em alguns estados, né, a gente vai encontrar ainda, né, a possibilidade de continuar os medidores eletromecânicos. Né? Então vamos à apresentação. Temos aqui um controle remoto, que seria o controle que opera esse sistema. Eu gostaria de lembrar aos senhores também que esse sistema aqui não é o sistema online, certo? Então o sistema online seria um outro sistema. Né? Esse é o sistema mais simples. Esse equipamento ele é formado por 2 unidades. A primeira unidade, que seria essa aqui, que é instalada, né, juntamente ao poste, ou seja, né, lá na saída do ramal ao consumidor. E a outra unidade que é instalada na saída da medição. Né? Então aqui nós teríamos, vamos dizer assim, né, representativamente, né, a saída, ou seja, seria o ramal que vem até ao consumidor. Temos o equipamento principal, lá em cima no poste, e o segundo equipamento aqui embaixo. Aqui nós temos o medidor, né? Esse ramal ele entra aqui na entrada do medidor e sai. Aqui nós temos a unidade representando o consumidor, né? E aqui nós temos uma fraude, ou seja, né, seria uma representação de uma fraude, uma ligação clandestina antes, no caso da medição. Né? Como é que funciona o aparelho? Esse aparelho ele possui 2 microprocessadores, um instalado aqui em cima nesse equipamento e o outro instalado aqui. Esses 2 microprocessadores eles trocam informação porque ambos fazem a leitura, né, no caso do consumo de energia, tanto lá em cima como aqui embaixo, e fazem uma comparação. Se a energia, ou seja, né, a quantidade de energia que está saindo daqui, né, não bater com a quantidade que estiver saindo por aqui, ele vai identificar isso aí como uma fraude. Quais são os tipos de fraude que esse equipamento identifica? Ele identifica as fraudes feitas antes da medição, tá? E também as fraudes feitas na medição, diretamente na medição. Nós temos aqui, tá, um selo eletrônico. Esse selo ele protege o vidro, ou seja, a ampola do medidor, né, juntamente também com os bornes de entrada da medição.
Se alguém, porventura, vir mexer e tirar esse lacre fora, tá, ele vai entender isso como uma fraude e vai interromper o fornecimento, ou seja, cortando o fornecimento de energia lá em cima no poste, né? Isso é tudo automático, né? Então eu vou fazer aqui uma demonstração simples. Eu vou ligar aqui a carga, né? Que seria a carga do consumidor, né? A medição aqui no caso ela está medindo, né? E aqui no caso seria uma fraude, que poderia ser um chuveiro, poderia ser um ar-condicionado ou coisa parecida, né? Então eu vou ligar aqui a fraude. O equipamento, tá, ele está programado para fazer o corte de energia após 1 minuto e 15, 1 minuto e 20. Tá? Por quê? Porque o equipamento ele tem que ter certeza, né, que está havendo um furto. Ele não pode simplesmente pegar e desligar o consumidor, né, por qualquer, às vezes um pico de tensão, coisa parecida, ou uma medição errada, uma comparação errada entre os dois. Ele não pode entender isso como sendo uma fraude e ir lá então cortar o consumidor. Então ele tem que ter certeza para isso. Então esse tempo de 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, porque a companhia ela pode também programar esse tempo por um tempo menor. Tudo isso é programado, né? Ele leva esse tempo justamente para ter certeza, né, que está havendo, né, um furto de energia, né? Então a partir daí que ele tenha certeza nas medições, porque ele faz várias medições, né, e tira uma média dessas medições. Então através dessa média é que ele vai entender, não, realmente, né, está havendo, vamos dizer assim, um furto, ou seja, realmente está havendo um desvio. Então ele pega e corta o consumidor. Quando ele cortar o consumidor, o que vai acontecer? Ele vai ficar 1 minuto também e 15, ó, ele cortou, ele sinaliza lá que houve o corte, né? Então ele cortou o consumidor lá no poste e sinaliza que houve o corte, que é para quê? Para que a fiscalização, o pessoal da fiscalização, né, possa, no caso, né, quando isso acontecer, pegar o controle remoto e ver o que está acontecendo, né, e identificar que realmente houve uma tentativa de fraude, tá? Então agora ele vai ficar 1 minuto e 15 desligado, mas ele vai retornar a ligar automaticamente. Se o consumidor manter a fraude, ele novamente vai ficar esse 1 minuto e pouco e vai cortar novamente. Então ele vai ficar numa sequência de liga, desliga, né? Eu posso agora, se eu desligar a fraude aqui, ó, ele não vai mais me interromper o fornecimento de energia, mas vai ficar acusando, né, lá, né, que houve, no caso, ou seja, houve alguma coisa irregular. Então, de posse do controle remoto, né, o operador, ou seja, o fiscal, né, ele vai entrar lá, vai digitar o código desse consumidor, porque cada aparelho é gravado um código, que é referente ao código de medição, né? Ele digita o código e vai lá ler, ou seja, ver o que houve. Então ele vai apontar para lá, no caso, né? E o equipamento, ó, vai informar, né? No caso, não sei se vai dar para ver aqui na câmera, né? O desvio, no caso, né, inferior, ou seja, que houve um desvio, né? Eu vou falar o seguinte: a partir da hora que o fiscal ele faça esse reconhecimento, né, então eles vão tentar ver aonde que está essa fraude, o negócio todo, e depois vão restabelecer, né, novamente, no caso, o consumo normal, né? Então eu vou resetar ele lá, ou seja, né, eu vou botar ele novamente em funcionamento normal, né, como se nada tivesse acontecido. Eu entro lá com liberar a rede, né, e dou o comando lá para o controle pegar e liberar a rede, né. Eu vou desligar aqui porque essa luz está meio quente. Uma outra coisa que esse equipamento serve, além da questão da fraude, tá, é o corte e religamento por falta de pagamento. Hoje em dia, por exemplo, as companhias utilizam, o pessoal muitas vezes, né, tem que mandar uma caminhonete com escada e o próprio pessoal técnico vai ter às vezes que subir no poste porque não tem acesso à medição, né, porque o portão pode estar trancado, não tem como entrar e tal. Então o que acontece? Eles, da utilização do controle remoto, eles podem chegar lá na unidade consumidora, simplesmente, num caso, vamos dizer que vou ligar aqui, tá? O cara não pagou a conta, né? Então eu vou dar o comando de bloquear a rede, ou seja, né, eu dou o comando lá, né, bloquear a rede, né, porque o cara não pagou, né? Ó, o equipamento vai desligar, vai cortar a rede lá em cima, né, automaticamente, não vai acusar nada porque não é uma fraude, né? É um desligamento, no caso, proposital, né? Então, a partir da hora que o consumidor pagar a conta, né, vai lá o
o motoqueiro lá, a pessoa lá é mais indicada, né, para restabelecer novamente o fornecimento de energia para esse cara, né. Então, automaticamente, ele pega o controle remoto, digita o código lá do equipamento, né, e manda dar o comando de liberar a rede, né. Então, ele pega, libera a rede, ó, ligou, né, uma boa, o fornecimento agora está normal, né, e bota o controlezinho lá no bolso e vai embora. É uma coisa bem prática e bem simples. Um outro tipo de fraude que o equipamento também consegue pegar, como eu estava falando antes, era a questão de se mexer, né, no caso aqui na medição. Querer fazer uma ponte, coisa parecida. Todo esse tipo de fraude, né, tentativas de fraude, o equipamento consegue perceber, né, e corta o fornecimento de energia lá em cima. Tá? Então eu vou fazer uma demonstração aqui, que seria a questão aqui dessa etiqueta. Aqui ela está solta porque essa etiqueta, ela tem um circuitinho atrás, né, dela. Então quando ela é instalada, tira-se o adesivo aqui, né, o papelzinho do adesivo, né, coloca-se a etiqueta e cola-se, né, entre aqui a base do medidor e o vidro. Né. Então se alguém for tentar tirar ela para tentar mexer aqui nos bornes de ligação do medidor, né, ou até mesmo dentro do medidor para alterar a parte mecânica da medição, né, ela vai identificar isso ali. Eu vou só tirar aqui, ó, né, ela vai identificar, né, que a etiqueta foi rompida, né, e vai cortar o fornecimento, no caso lá em cima. Tá? Esse corte, através da etiqueta, ele não retorna mais. Aí, a partir da hora que mexeu na etiqueta, que ele cortou lá no poste, a pessoa vai ter que comunicar à concessionária, vai ter que vir um pessoal especializado, no caso, né? Eles vão ter que recolocar a etiqueta, eles vão pegar o medidor, vão levar para a aferição, né? Vão recolocar um outro medidor, né? Coloca novamente uma nova etiqueta, cola, né? E reseta o equipamento, ou seja, libera novamente o fornecimento, né? Então é o único tipo de fraude que o equipamento não vai mais restabelecer automaticamente, né? É quando se mexe no caso da etiqueta, né? Ele também demora, né? A partir da hora que mexeu na etiqueta, ele também demora um prazo de em torno de 1 minuto e 15, né? Aí ele vai fazer o corte, no caso, né? Então basicamente o equipamento seria isso aí. Esse é o equipamento, no caso, mais simples, né? E por que, no caso, ele usa essas duas unidades? Ó, ele cortou, né? Lá ele começou a piscar, né? Não vai mais restabelecer, pode ficar aqui o dia todo aqui, ele não vai mais voltar ao fornecimento, né? Deixa eu pegar o controle aqui, né? Vamos ligar aqui o controle e vamos ver o que houve, né? Vamos fazer a leitura lá, ler status no caso, né? Não sei se dá para enxergar aí, a câmera está um pouco afastada, né? Eu vou dar o Enter aqui, né? Vamos ver. Comunicando, né? Ó, rede bloqueada, né? Então ele indica o lacre rompido, né? Ou seja, que o problema ali, ó, né? É o lacre, no caso, né? Agora, para restabelecer novamente o fornecimento, né? Como eu falei, eles vão ter que chamar o pessoal, vão ter que vir fazer a aferição aqui na casa do consumidor, né? A partir da hora que tiver tudo certinho, né? Eles recolocam uma nova etiqueta e resetam, ou seja, né? Libera, né? No caso, o equipamento, né? Deixa eu botar aqui, liberar, código, bloquear, liberar a rede. Deixa eu botar aqui uma outra etiqueta aqui, ó, tá? Porque senão ele vai cortar novamente. Só vamos colocar uma nova etiqueta, ele pronto. Aí depois tem que tirar aqui o autoadesivo e colar ele, né? Cola ele aqui. Depois que colou, acabou, né? Tentou, tirou, ele rompe o circuitinho e aciona o equipamento. Vou mandar lá liberar, né, a rede. Ó, liberou, né? Novamente voltou o fornecimento, né? E volta tudo à normalidade. Então seria basicamente isso, essa apresentação é uma coisa bem simples, né? Só para vocês entenderem o funcionamento desse equipamento. Já o sistema online, no caso, né, ele já não tem essa unidade, é só a unidade lá no poste e todo o controle, né, todo automatizado, né, é feito diretamente lá na concessionária.
né? Então a concessionária lá, através do sistema, no caso de computadores deles, né, é que vai fazer todo o controle. Lá eles vão ter lá o quanto está sendo gasto, vão emitir as faturas, vão fazer corte, como se fosse uma central telefônica, a mesma coisa, né? Então seria isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí o funcionamento. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar aí com nossos amigos aí, né? E que daí eu mando as explicações melhores, ok? Um abraço para vocês.